Esse casal foi fazer um salto de paraquedas e o paraquedas da mulher falhou. Quando ela foi acionar o reserva, ele também falhou e ela acabou despencando de 4.000 pés de altitude. De forma incrível, ela sobreviveu, mas esse caso foi investigado pela polícia e descobriram que aquilo não tinha sido por acaso. Alguém tinha planejado tudo e esse alguém estava mais perto do que se imaginava. Eu sou Thiago Santos e essa história aqui aconteceu na Inglaterra. Duas pessoas são as personagens principais desse caso, a Victoria Cilliers e o Emily Cilliers. Eles eram um casal e se conheceram no ano de 2009. Para fazer um resumo rapidinho aí da vida desse cara, desse Emily Cilliers, ele nasceu na África do Sul em 1980 e se mudou para a Inglaterra no ano 2000. No momento da mudança, ele já tinha 2 filhos com uma mulher lá na África, inclusive quando ele se mudou para a Inglaterra, ela estava grávida do segundo filho dele. Bom, mas assim que ele chega na Inglaterra, ele meio que deixou de lado os filhos dele lá na África e a mãe dos filhos dele também, e ele se casa com uma outra moça chamada Carly, com quem ele teve mais 2 filhos. E aí por volta do ano de 2004, o relacionamento deles terminou. O Emily era do exército britânico, e a profissão dele é importante aqui no caso, porque foi através do exército que ele conhece a outra personagem dessa história, a Victoria Cilliers, que era fisioterapeuta e também trabalhava no exército. Ela era capitã do exército. E eles se conhecem assim. Lá no ano de 2009, o Emily Cilliers acabou se machucando quando ele estava em uma viagem com o exército mesmo. Parece que foi no joelho esse machucado. E para tratar esse machucado, ele acabou caindo na clínica onde a Victoria trabalhava. E aí foi quase que instantâneo. Eles sentiram atração um pelo outro. Ela já tinha tido também outros relacionamentos que não deram certo. E o Emily, segundo o que a Victoria mesmo contou depois, tratou ela muito bem já nos primeiros encontros deles. Eles começaram a ter um rolo, aquilo foi evoluindo. E no ano de 2011 eles se casam. No momento do casamento, ela estava grávida do primeiro filho do casal. E esse foi um resuminho então de como eles se conheceram. Mas a partir do casamento é que as coisas começam a mudar mesmo, e agora a gente entra então no caso em si. O casal morava na cidade de Amesbury, e com o passar do tempo a Victoria percebe que o Emily gastava dinheiro demais. Ele começou a gastar também o dinheiro dela, eles tinham uma conta juntos ali no banco e a grana simplesmente sumia de lá. O dinheiro de uma conta poupança que era dela também começou a sumir, e ela obviamente perguntou para ele o que estava rolando, por que o dinheiro estava sumindo, e ele mentiu para ela, disse que eles tinham sido hackeados. E essa foi só uma das desculpas que ele deu, e também foi só um dos problemas que eles começaram a enfrentar. O Emily costumava sair de casa e às vezes ficar dias sem voltar, e não dava nenhuma explicação para a esposa sobre onde ele estava. O casal teve 2 filhos também, e esses sumiços dele aconteciam mesmo no momento que a Victoria estava grávida em casa. Ela também aos poucos começa a encontrar no bolso da calça dele recibos de restaurantes e de outros lugares com refeições para 2 pessoas. Ela viu também mensagens no telefone dele com outras mulheres, encontrou e-mails no computador dele de casas de entretenimento adulto. Tinha muita coisa que denunciava para ela que ele estava tendo um caso com uma outra pessoa. Ele em casa também era muito abusivo com ela, era controlador, queria que ela fizesse tudo para ele. Enfim, era um relacionamento nada saudável. E acontece que várias amigas da Victoria também contaram que ela simplesmente não sabia o que fazer. Ela até queria terminar o relacionamento, mas ela não conseguia. Ele também queria terminar, só que ele ficava com ela por conta do dinheiro dela que ele gastava, e teve até um outro episódio que mostrava que ele era um criminoso. A mãe de uma babá de 16 anos que trabalhava ali na casa do casal entrou em contato com a Victoria e disse que o Emmy estava mandando mensagens indecentes para a filha dela no celular. Mesmo com tudo isso, o relacionamento deles seguiu, a Victoria estava grávida, tinha os filhos ali, então ela não sabia o que fazer e acabou aceitando as desculpas do marido, e acho que já deu para você perceber, né, que o caso deles não era nada saudável. Até que a gente chega então no ano de 2015, quando eles estavam com 4 anos de casados. Os 2 curtiam saltar de paraquedas. A Victoria, inclusive, era paraquedista também do exército e instrutora de salto. Ela já tinha mais de 2.600 saltos na vida dela, então ela tinha muita experiência. Na semana da Páscoa de 2015, a Victoria conta que ela sentia que o relacionamento deles talvez tivesse salvação e parecia que ele estava melhorando. Foi quando Emily sugeriu para ela para os 2 irem saltar de paraquedas no domingo, no dia 5 de abril de 2015, que era a Páscoa. Como eu acabei de falar, ela achou que o relacionamento deles estava melhorando e gostou dessa ideia. Eles se organizam então e vão no domingo para a cidade vizinha de Netheravon, onde ficava o campo de aviação que eles frequentavam. Parecia que estava tudo certo, eles embarcam no avião por volta das 4 da tarde e lá em cima, quando eles chegam a 4.000 pés de altitude, são mais ou menos 1.200 metros, 12 pessoas saltam e a Victoria salta por último. Quando ela vai abrir o paraquedas, ele falha. Mas como eu falei antes, ela era experiente, então ela nem se desesperou porque ela tinha o paraquedas reserva ainda.
Só que no momento que ela vai acionar ele, ele também falha. E aí não tem mais jeito. Ela despencou lá de cima e caiu em um campo aberto. A velocidade que foi calculada depois é de que quando ela atingiu o solo, ela estava ao redor de 90 km por hora. E assim que as pessoas ali do campo de aviação viram ela caindo, né, eles já foram na direção dela com um saco de cadáveres, porque ninguém imaginava que ela ia conseguir sobreviver àquilo. Mas quando eles chegam perto, percebem que ela estava acordada e aí sim o resgate foi feito. Claro que ela teve muitos machucados, ela quebrou costelas, ela quebrou a bacia, teve vários outros ferimentos internos, enfim, ela sobreviveu, mas ela teve que ficar um bom tempo internada. Mas de qualquer forma foi inacreditável ela ter sobrevivido. O que explicou um pouco isso é que o ponto onde ela caiu era uma área de plantação e a terra tinha acabado de ser arada, o que deixou ela mais fofa do que o normal. Além disso, ela também não tinha muito peso e isso também teria ajudado a amenizar o impacto. Só um detalhe é que nesse momento o casal tinha acabado de ter o segundo filho. Ele tinha nascido só há algumas semanas atrás e a outra filha, a mais velha, estava com 4 anos. Só que lá no campo ainda, onde ela caiu, no momento do resgate, o instrutor-chefe desse campo de aviação começou a notar algumas coisas estranhas. Ele percebeu que o paraquedas principal dela estava amarrado em alguns pontos e ele percebeu também que o paraquedas reserva tinha algumas partes faltando. E esse instrutor-chefe, achando isso estranho, avisou a polícia e falou que achava que tinha alguma coisa errada. Esses paraquedas pareciam ter sido sabotados. E aí a polícia vai até o hospital para falar com a Vitória, uns dias depois. Nas primeiras entrevistas com ela, eles não conseguiram tirar muita coisa. Na real, ela ainda estava em recuperação, né? Então foi bem difícil de conversar. Mas aos poucos começam a chegar relatos para a polícia sobre como era a vida do casal. Amigas da Vitória entraram em contato com a polícia e contaram sobre esses problemas, né, que eles estavam passando. Falaram que a relação deles não era saudável, que ele tinha muito problema com dinheiro. Enquanto isso, também a conclusão da perícia que foi feita nos paraquedas chegou e foi identificado que não tinha acontecido nenhuma falha mecânica. Então, sim, eles poderiam ter sido sabotados. A polícia se concentra na investigação do marido e descobre que no dia anterior ao salto, no dia 4 de abril, no sábado, eles já tinham ido lá para esse campo de aviação e ele tinha passado cerca de 10 minutos dentro de um banheiro do lugar lá com o paraquedas da Vitória. E depois, ele não guardou esse paraquedas onde ele deveria ter guardado. Ele, na real, escondeu esse paraquedas em um armário. Era como se ele tivesse guardado esse paraquedas para que ninguém pegasse ele até o domingo, até no dia seguinte. E aí, enfim, no dia 28 de abril de 2015, ele foi preso, suspeito de tentativa de homicídio. E daqui para frente, começam a surgir informações que incriminam ele. O telefone, principalmente, trouxe as informações. A polícia descobriu que ele estava também trocando mensagens com a Carly, que era a ex-mulher dele, né? Ele estava tendo um caso com ela. Ele também estava em sites de relacionamento e também estava tendo um caso com uma outra paraquedista que ele conheceu no exército. Essa mulher, a polícia descobriu que ele conheceu pelo Tinder há mais ou menos 6 meses atrás. Mas o pior é que a polícia descobriu que na mesma semana do salto, 6 dias antes, ele já tinha tentado tirar a vida da esposa. E pior, os filhos também estavam em casa no momento que ele fez isso. Ele saiu de casa e deixou o gás aberto. Por sorte, a esposa dele acordou com o cheiro e conseguiu fechar o gás a tempo. Na época, a esposa pensou que tinha sido um acidente e até chegou a mandar uma mensagem para ele no celular perguntando se ele estava tentando tirar a vida dela. A polícia também mapeou as dívidas dele e no total ele devia mais ou menos 22 mil euros para várias pessoas. Só que esse valor ainda pode ser maior porque ele pedia muita grana emprestada para pessoas que ele conhecia e não tinha registro disso. E o detalhe é que a esposa dele tinha um seguro de vida de 120 mil euros e que, segundo a polícia, isso era então um dos motivos do marido. Para fechar o caso então, foram meses de investigação ainda, a polícia continuou vasculhando o computador dele, o celular, enfim, tudo que ele tinha e estava buscando, né, coisas que poderiam ser usadas contra ele no tribunal. Ele foi para o tribunal em 2017, no primeiro julgamento o júri não chegou a um veredito e, na real, o que surpreendeu até a polícia naquela época é que a Vitória começou a não colaborar mais com a polícia. Ela começou meio que sentir pena do marido, ela disse que tinha exagerado em algumas declarações que ela deu para a polícia, lá em 2015 ainda, quando ela estava no hospital. Mesmo assim, ele foi de novo para o tribunal em 2018 e aí sim, em maio, ele foi considerado culpado de 2 tentativas de homicídio e foi condenado à prisão perpétua com no mínimo 18 anos preso. 3 coisas foram apontadas como motivos para ele ter feito isso, né? Primeiro, claro, o seguro de vida dela, em segundo, o fato de ele querer ficar livre para ter um novo relacionamento e, por último, o fato de
ela ser uma oficial do exército, ela estava acima dele. E ele tinha medo que se eles se separassem, isso prejudicaria a carreira dele no exército. Recentemente a Vitória deu uma entrevista e disse que com a condenação dele à prisão perpétua, ela finalmente tinha entendido a gravidade do que ele fez, mas que demorou um tempo para ela se dar conta disso. E vai saber como que teria terminado essa história se por acaso ela não tivesse sobrevivido.